Eu sou Osmar Santos, psicólogo clínico transpessoal. A psicologia transpessoal é derivada da psicologia analítica junguiana. Ela trabalha com o inconsciente através dos sonhos, da imaginação ativa, da produção de obras de arte e os atos falhos. Hoje me proponho a falar sobre uma questão muito importante que está atrapalhando a todos nós: a mudança do mundo atual e a busca de significado. Eu anotei alguns tópicos porque eu costumo fazer uma série de relação de links quando eu falo as coisas, e às vezes o assunto fica disperso, embora muita gente goste, muita gente também com razão critique que eu saia de um lugar para outro. Eu queria começar então com um texto que foi escrito em 1956, no ensaio Presente e Futuro, pelo Jung. Nessa época o Jung já tinha 81 anos. Então ele escreve o seguinte: estamos vivendo naquilo que os gregos chamaram de kairos, alguns falam kairos, que significa o momento certo, para uma metamorfose dos deuses, dos princípios e símbolos fundamentais. Essa particularidade do nosso tempo, que certamente não é de nossa vontade consciente, constitui a expressão do homem inconsciente dentro de nós que está mudando. As gerações futuras terão que dar conta dessa significativa transformação, caso a humanidade queira se salvar da autodestruição ameaçadora do seu poder, tecnologia e ciência. Bom, a questão fundamental desse texto é que essa mudança ela é feita à nossa revelia. A civilização ela envelheceu e ela só pode renovar através da transformação. E a transformação das instituições passa necessariamente pela transformação dos indivíduos. Então, essa mudança não é a nossa escolha. A outra questão importante desse texto é que ele fala na autodestruição, ameaça da autodestruição relacionada à tecnologia e à ciência. Quanto a isso, penso que quando o homem começa a modificar a natureza, quando ele começa a transformar os vegetais para obter melhores resultados, a transgenia dos vegetais, para evitar também ter uma produção maior, evitar as pragas, e aí ele começa a utilizar tanto os fertilizantes químicos e também os defensivos agrícolas, que vão poluir o meio ambiente. Depois ele começa a transformar os animais com o mesmo interesse, e ele chega finalmente a desenvolver a compilação dos códigos genéticos com a capacidade de fabricar clones de animais e até do ser humano. Então, o que acontece quando são criadas matrizes artificiais? Nós não temos uma sustentabilidade que ela possa continuar como a matriz da natureza pode. Enquanto nós vivíamos sem todas essas mudanças, a natureza vivia conectada o tempo todo, sem parar. Ela garantia essa sustentabilidade através do movimento natural de morte e renascimento. Essa instabilidade da matriz gera então a insegurança
por causa que ela não traz o que a física quântica chama hoje de o emaranhado. As coisas se sucedem o tempo todo. Além disso, também há grande poluição do meio ambiente, onde alguns animais e plantas e outros biomas são comprometidos, atrapalhando o equilíbrio das estações, do clima, da terra, dos regimes de chuvas e tudo mais. Então, o meio ambiente fica à mercê dessas transformações artificiais. Essa falta de continuidade, ela provoca uma outra situação muito complicada que eu chamo de esclerose das instituições. As instituições que governam a vida, elas perdem a sua estabilidade no momento que não atende mais o indivíduo. Então acontece o processo da fome, das lutas existenciais, da violência, da falta de desenvolvimento da consciência de um modo geral. Então a escola envelheceu, ela funciona baseada num conteúdo programático que não atende as crianças hoje são diferentes. A criação de todos os equipamentos que facilitam a comunicação, o trabalho, as informações, a produção de conhecimento, por outro lado, também subverte as pessoas a ficarem viciadas nesses equipamentos e outras tantas não saber lidar com eles, e dá também a oportunidade a uma série de eufemismos, ou seja, apresentação de ideias falsas ou elaboração de material que ganha espaço na internet e que não acrescenta nada à consciência da pessoa. Isso acontece quando uma pessoa pega uma ideia original, muito bem estruturada, da filosofia, de uma ciência, e resolve falar sobre aquilo dentro do que ele entende que é. Então, como diz a tradução, né? O tradutor, o traditore, o traidor, quer dizer, sem querer, ele apresenta alguma coisa que está dentro da forma com que ele entendeu. E isso, então, é espalhado além da questão tão falada das fake news e além de toda a questão dos golpes que são passados e da forma violenta que muitas vezes são oferecidos produtos através da mídia, principalmente nos tempos atuais, onde a pessoa ela é levada, ela perdeu completamente a sua privacidade. Nós temos câmeras espalhadas pelas ruas, pelos condomínios, por todo lugar nos equipamentos, de forma que a gente perde a nossa própria identidade, a nossa própria privacidade. Parece, inclusive, que ele sabe o que a gente está pensando. Basta a gente acessar um determinado assunto e imediatamente aparece na tela do nosso computador uma série de ofertas daquilo ali, daquele produto, e a gente acaba ficando levado, às vezes, a pensar que tem aquela necessidade. Então, essa artificialização da mente, a questão que eles chamam de internet das coisas, apresenta um outro lado perverso, que ela também vai transformando as profissões
Por um lado, tem uma certa vantagem de facilitar a criação de mecanismos precisos. Por exemplo, tem o caso da IBM, que ela criou um aplicativo, ou melhor, criou um programa, um software, que ele consegue fazer um diagnóstico cardíaco melhor do que qualquer junta médica. Isso a máquina possibilita que se faça. Todos os estudos sobre as cardiopatias, por exemplo, são colocados dentro da máquina e é colocado ali os dados da pessoa que se queira analisar, de forma que saia um diagnóstico perfeito. Por outro lado, também existe a questão toda que o indivíduo vai ficando repartido. A estrutura de especialização perde o contato com o indivíduo. O médico vai se transformando num técnico dependente dos laboratórios e das radioimagens. E outros transtornos, outras doenças vão desenvolvendo, principalmente as doenças autoimunes, principalmente o câncer, porque a alimentação artificial, o modo de vida artificial, a falta de contato com a natureza, a falta de tempo para cuidar do seu lazer, vai então tirando do indivíduo o contato consigo mesmo. As profissões artesanais vão sendo substituídas. A gente não pode paralisar, mas a gente precisava de tentar colocar isso mais a nosso favor. Mas isso interessa a questão daqueles que dominam essa tecnologia e o lucro. Por exemplo, as ideias, o conhecimento é hoje a coisa mais valiosa que tem. Uma ideia vale mais do que um patrimônio. Então, as instituições envelheceram. Nós não acreditamos mais na justiça, nós não acreditamos mais numa educação que possa realmente nos preparar para essas mudanças. As religiões ficaram também plurativas. A ciência, de um modo geral, concentra poderes. Então, essas mudanças de profissões acabam tirando aqueles menos qualificados do mercado e acaba sendo substituído pelas máquinas, pelos robôs, de forma que o padrão de produção ele segue sempre aquela repetição. Há também, nesse contexto, um prejuízo das artes. A arte também sofre com toda essa artificialização. A gente não podia, de forma nenhuma, impedir que houvesse isso. Mas então nós temos que nos adaptar. É exatamente nesse momento que possa haver uma releitura dos grandes livros da humanidade, da filosofia e de outras ciências humanas, que possa colocar o indivíduo em contato consigo mesmo. Eu trabalho nessa linha só em Brasília há mais de 20 anos, há 24 anos, e tenho ficado impressionado com a capacidade que as pessoas que trabalham o seu inconsciente conseguem desenvolver uma capacidade de entrar nesse inconsciente através dos sonhos, através da imaginação ativa, e retirar de lá o material sombrio que impede o poder da sua consciência. Quando a pessoa não tem poder sobre si mesma, ela fica à mercê das instituições ou de pessoas, de ídolos ou de doutrinas, que com certeza não pode resolver suas questões. Então aí surge uma série de animadores, uma série de profetas, uma série de
facilitadores do sucesso, e toda a tecnologia empregada no sentido de criar um entretenimento vazio, alienante. Imagens muito bem construídas e histórias muito bem construídas nos reality shows e outras formas, dá para a gente uma ideia de felicidade completamente disruptiva, completamente falsa. A quantidade que se escreve de livros de autoajuda, que na maioria das vezes ajuda quem escreveu, então nós estamos à busca de alguma coisa fora de nós que só podemos encontrar dentro de nós mesmos. Então, a nossa mente e todo o nosso organismo, ele é dotado de uma grande capacidade ainda inexplorada. A física quântica fala que nós temos consciência de cerca de 2.000 bytes por segundo. Bytes são medidas de informação, enquanto o cérebro é capaz de processar 400 bilhões de bytes. Por curiosidade, eu fiz essa conta, dividindo os 2.000 por 400 bilhões, e eu encontrei um número, uma decimal de 7 zeros depois da vírgula, e o número 7. Quer dizer, nós não utilizamos nada da nossa mente, absolutamente nada. No YouTube tem uma série de documentários que mostram sobre isso, principalmente um material da uma cientista americana, a Jill Bolte Taylor, Jill Bolte Taylor, que chama A Cientista que Curou o Seu Próprio Cérebro, ou seja, o meu derrame de percepção. Ela teve um derrame, ela teve um AVC, não é? Exatamente do lado esquerdo do cérebro, onde é que está o centro da fala, da cognição. E por incrível que pareça, ela despertou ao mesmo tempo que tinha esse AVC, que ela foi ficando cada vez mais perdida, mais sem movimento, mais sem condição de falar, foi despertando o lado direito do cérebro. Esse é um material que está num livro, A Cientista que Curou o Seu Próprio Cérebro, mas basta para nós acessar esse material no YouTube para poder entender. Outro material importante de como que as coisas elas se comunicam através da energia, e nós temos todo tipo de energia, é o material de um outro cientista, Masaru Emoto, que chama Mensagem da Água, que mostra que a água é suscetível a qualquer tipo de estímulo, à cor, ao som, à forma, e ele então faz uma série de demonstrações nesse material, a Mensagem da Água, mostrando então, por exemplo, que o nosso corpo ele é composto de mais de 70% de água. Então, se a gente procurar na nossa mente manter alguns tipos de emoções construtivas, como a alegria, a autoconfiança, evitando o medo e procurando principalmente esse trabalho que eu sempre estou falando, que é fazer a imaginação ativa, anotar os sonhos, para tirar os entulhos que estão dentro do nosso inconsciente. A pessoa, se a gente não fizer esse trabalho, a gente vai ficar vivendo um tipo de normal neurótico, ou seja, um normótico, que também os cientistas chamam de depressão caminhante ou depressão sorridente, que você pergunta à pessoa como é que ela está: eu estou bem, estou comendo, estou dormindo, estou trabalhando, mas deixa a capacidade da mente enorme que pode transformar a vida dessa pessoa, e ela age dentro de uma normalidade de medo, terceirizando o seu poder, como eu já disse, a outras instituições e pessoas que passam a ser referência. Na verdade,
quando a pessoa começa a desenvolver a inteligência do coração, que ele para de julgar, que ele para de alimentar uma série de emoções tóxicas, as coisas começam a acontecer, a revelia dele também. Então, se esse momento é tão difícil, e realmente ele é muito difícil, principalmente porque existe uma luta pelo poder, e uma luta que determinados grupos acreditam que nós precisamos de desmanchar bases da existência, como a relação de família, como a questão da propriedade e outras questões mais, e criar a pessoa sem nenhum tipo de referência. Tem uma obra que foi escrita em 1935 por Aldous Huxley, chamada Admirável Mundo Novo. Também fizeram um filme. Depois ele escreveu um outro material sobre a polaridade, As Portas do Céu e do Inferno, que é exatamente aquilo que a gente evita dentro da gente, que seria o tipo do nosso inferno, é exatamente o que nos impede. O Jung, ele diz que aquilo que a gente não resolve, a gente enfrenta como destino. E diz que as árvores, o arbusto que tenciona encontrar as maiores alturas, precisa ter a sua raiz fundamentada no inferno. A história do iluminismo, a história daquela criação de tanta obra de arte, somente na Itália, o renascimento, a saída das sombras da Idade Média, ela começa exatamente com uma história do Dante Alighieri, que é a Divina Comédia, que ele é levado pela Beatriz ao inferno. Outra obra importante que fala sobre essa questão da polaridade, sobre essa questão da pessoa entrar em contato com o seu material reprimido através dos sonhos, da imaginação ativa, é o Fausto de Goethe. É uma peça famosa. O Goethe escreve que o Fausto ficou arrependido de não ter vivido muitas coisas na sua vida. Então o diabo, na peça com o nome de Mefistófeles, oferece a ele o tempo para ele poder viver aquilo que ele não tinha vivido. E ele fica muito curioso para saber o poder do diabo, mas o diabo nunca que fala para ele. Lá pelo meio da peça ele consegue pressionar o diabo, e o diabo fala: sou parte da força que o mal fazendo, o bem promovo. É muito importante compreender esse processo da polaridade, porque a gente precisa entender que a função da luz não é combater as trevas. Luz e trevas, assim como consciente e inconsciente, feminino e masculino, são as mesmas energias. Elas se equilibram, e esse é o trabalho de cada vida, de cada um de nós. Ela produz uma terceira energia, que dentro do tal que eles chamam de Ki, ou seja, as duas energias masculina e feminina, representadas por aquela figura de uma gota branca com uma pinta preta, e uma pinta preta com a gota branca, o Teijitu, que ele mostra esse movimento constante. Então, seria o que em sânscrito eles chamam a energia feminina de Forrati e a masculina de Kundalini, e a energia criadora advinda desse equilíbrio de Prana. Chamam o poder da criação da grande Shakti,
para nós no Ocidente, todo o material tirado do Egito, principalmente através da Tábua das Esmeraldas de Hermes e Trismegisto, nós chamamos de energia crística. Então, a energia crística é quando a gente consegue entender que a gente não é luz e nem é sombra, o que é o mesmo, o que é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, no Livro Vermelho, o Jung diz sobre o saber do coração que o coração, de um coração bom a gente conhece coisas boas e de um coração mau a gente conhece coisas más. Para que o nosso saber seja completo, a gente tem que considerar que o nosso coração é bom e mau ao mesmo tempo. Essa questão, ela leva nós a uma questão fundamental para entender toda a dinâmica do inconsciente, ou melhor, entender toda a dinâmica do aparelho que administra a nossa vida, os nossos recursos, nosso tempo, nossa inteligência, nossa saúde, nosso dinheiro. Essa estrutura que é esse programa, ele tem uma parte voltada para o mundo, que eles chamam de persona ou máscara, e a pessoa que tem uma identidade com essa máscara, ela fica o tempo todo precisando de ser acolhida e agradar os outros, fica perdida. Por outro lado, a máscara tem a finalidade também de proteger a nossa parte mais de identidade mais definida, que é a nossa personalidade. A partir daí, o que a gente vive no mundo lógico é o mundo dos conceitos, é o mundo que criou o jogo de poder, é o mundo que criou uma forma de sobrevivência. Quando a gente consegue transgredir esses papéis, os nossos papéis, que a gente começa a desenvolver, lidar com o inconsciente e desenvolver a inteligência do coração, nós precisamos aprender que nós somos habitantes de dois mundos. O mundo dos nossos papéis, que são vários, os papéis sociais, profissionais, os papéis parentais, e o papel interno do nosso inconsciente, que é único. Assim, ninguém tem a história igual a nossa. Ninguém pode entrar no nosso inconsciente. Ninguém tem poder sobre nós. Só nós mesmos. Esse é o trabalho individual e é a forma com que a gente possa se colocar nesse momento difícil que a gente tem passado. Uma das questões mais importantes que é preciso ser feito é não tomar partido, porque tudo que existe tem um motivo para existir. Ainda aquelas pessoas sombrias que ocupam cargos importantes e fazem uso desse cargo para poder manter o poder, ainda assim essas pessoas fazem parte desse jogo. Elas não estão ali por acaso, elas foram colocadas ali pela soma do inconsciente coletivo e da ignorância coletiva. Então, a única coisa que pode fazer frente à bondade é a ignorância. E a ignorância principal é a gente esquecer quem a gente de fato é. Qual que é o objetivo da vida. É interessante um texto do Jung também, colocado nesses últimos materiais que tem saído dele ultimamente, material que ele na época não publicou, quando ele diz que qual é realmente o propósito da vida. Nós devemos ser todos tigres vegetarianos, tigres que se alimentam de maçã. Isso seria um absurdo. Viver é perigoso. A vida é um processo sangrento. E se assim não fosse, diz ele, nada teria acontecido. Então, ele cita um filósofo importante,
francês que no seu leito de morte, ao se confessar, o padre pergunta: o senhor se arrepende dos seus pecados? E ele diz: certamente, padre, sobretudo aqueles que eu não cometi. Então, a vida é o caminho para ser vivido. Nós não podemos chegar à nossa alma se a gente vive dentro de um conceito de alma e não entra em contato com esse conceito. E aí acontece uma coisa muito curiosa e muito poderosa. Como ele diz: aonde eu semeava, tu me roubavas a colheita, ele falando com a alma. E aonde eu nada plantei, eu colhia cêntulos. Então, o trabalho que tem sido feito é esse despertar, é um despertar individual, é um trabalho próprio de cada um. E o que eu quero dizer, e que eu quero de fato ajudar com a experiência que eu desenvolvi estudando todas essas matérias, a física, a medicina psicossomática, a filosofia, a literatura e principalmente a psicologia arquetípica e a psicologia alquímica, é exatamente dizer que nesse instante, apesar de todas as dificuldades, nós nunca tivemos tanto material, tanta ciência voltada para poder compreender a mente humana. Uma das pesquisas mais interessantes é de um médico português radicado desde a juventude nos Estados Unidos, Antônio Damasio, que escreve O Mistério da Consciência, depois o Erro de Descartes, ou melhor, o Erro de Descartes foi escrito antes. Descartes dizia que nós só podemos entender alguma coisa como real quando ela passa pelos sentidos. Naquele momento, a gente saía do caos para poder dizer. Então ele dizia ergo sum, quer dizer, penso, logo existo. Hoje, não é penso, logo existo. Eu tenho que dizer sinto, logo existo, porque o sentimento, ele vem do coração. Assim como o pensamento, ele vem da mente. Então nós temos que ligar o coração à mente, ou a mente ao coração. Para isso nós temos que fazer esse trabalho de entrar no nosso inconsciente, organizando um caderno, anotando os nossos sonhos. E quando tiver a oportunidade de ler algum material desse, ou de ver algum tipo de vídeo, tem vários, eu poderia citar 2 tipos de vídeo que está no YouTube, que é do Neville Goddard, que era um místico. Ele escreve Sentir é o Segredo e depois foi desdobrado em vários outros vídeos que são falados, e o material de um cientista que fez uma pesquisa grande com um grupo de pessoas nos grandes livros da humanidade, Antigo Testamento, Novo Testamento, o livro dos Vedas, o tal, que é Greg Braden. Ele tem um livro que é O Código de Deus, a Matriz Divina e o Efeito Isaías, que ele fala sobre a oração. É interessante ver essa questão da oração, que uma das coisas mais assim difíceis de aceitar, e aqui não vai nenhum tipo de crítica, mas é natural, é que a pessoa pensa na divindade como um tipo de como se a gente fosse subserviente. A gente não consegue chegar na nossa grandeza, na nossa divindade, na nossa identidade divina, se a gente não aceitar que a gente exatamente tem isso. Então, é importante lembrar o que falou Teilhard de Chardin, que nós não somos seres humanos buscando uma vida espiritual.
nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então nós temos que despertar, mas passamos por muitos transtornos, por muitos traumas, por muitas existências difíceis, vivemos tudo e nós precisamos limpar todo esse entulho. E a grande vantagem quando se trabalha com isso é que esse trabalho de desfazer esses entulhos, ele acontece de uma forma muito rápida. A velocidade com que a gente tira isso é muito mais rápido do que quando isso foi criado. Essas imagens, essas lembranças de dificuldades passadas ou dessa própria vida, somente da infância que não foi acolhida, é preciso que a gente volte no tempo, que na verdade é uma ilusão, e retire de lá aquele material que ficou entulhado. Esse é um trabalho individual. Esse, como eu estou o tempo todo dizendo, porque ninguém viveu a nossa vida. Ninguém pode entrar nesse recinto, nessa sintonia que é próprio de cada um. Cada um de nós é um tipo de célula dessa grande consciência. A consciência, ela tem duas etapas, ou duas direções, ou duas manifestações. A consciência lógica da nossa vida no mundo e a consciência do inconsciente. Então, a partir do que eu estou dizendo, do que eu tenho feito, embora as pessoas que eu atendo, nem todas elas façam esse trabalho, porque, como eu disse, é de cada um, as pessoas que conseguem fazer esse trabalho, elas vão transformar toda essa vida interior em material, um livro, uma história, no que for. E essa história é tão autêntica e tão importante e tão profunda como qualquer outra dessas que na literatura faz vantagem. A pessoa, quando ela entra num processo de crise e que ela procura entrar nessa crise, se a crise não cria um problema de divisão da sua personalidade, que aí a gente tem uma psicopatologia mais séria, ela consegue uma transformação. Me lembro da história de Miguel de Cervantes, que escreveu o Dom Quixote de La Mancha, na prisão, em papel higiênico. Eu me lembro de outras tantas histórias onde a pessoa foi colocada de um momento para outro numa situação de dificuldade, de insolvência da sua personalidade, e ela se reinventou. Então, é mais fácil a gente lentamente se reinventando, retirando os entulhos do inconsciente para esse despertar. Uma das coisas mais importantes que precisam ser vividas é a alegria. A alegria, ela abre um outro tipo de vibração no coração. Ela faz a criança interior reagir com o seu poder enorme. Bom, gostaria que vocês visitassem meu blog. Aquelas pessoas que me conhecem ficam à vontade para entrar, ou qualquer um entrar em contato e fazer as perguntas que tiverem interesse de clarear, principalmente das obras que possam levar esse caminho. Algumas delas estão esgotadas, mas a gente consegue, às vezes, o PDF ou até cópia. Eu tenho uma série de cópias. Meu blog, blogdoosmar.com.br. Eu agradeço a atenção e vamos, da próxima vez, eu queria falar na próxima live sobre a sombra, que é um texto realmente importante que vai auxiliar nessa caminhada.
Muito obrigado. Quantos minutos que